Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo oferecido pela Rede Gasbras. Meu nome é Joyce Castro e faço parte da equipe Gasbras Seção Minas Gerais. Hoje damos as boas-vindas aos convidados Rubens Martins Moreira e Marcelo Valença. Eles irão falar sobre os impactos ambientais na indústria de gás não convencional. Para quem não conhece, o Gasbras se trata de uma rede temática nacional de pesquisa e desenvolvimento de gás não convencional no Brasil. Essa pesquisa é constituída por várias instituições federais, estaduais e não governamentais de todo o país, amparado financeiramente pela Fundação de Estudos e Projeto FINEP. O objetivo central do projeto é estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria de gás não convencional nas bacias sedimentares do Brasil. Neste primeiro vídeo, o professor Rubens Martins abordará sobre os radionuclídeos na rocha geradora e o potencial de geração de NORM na exploração de gás. O Rubens é engenheiro químico e mestre em Ciências Técnicas Nucleares, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutor em Engenharia Química pela Universidade do Estado da Carolina do Norte. Atualmente é aposentado e pesquisador sênior da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, no Serviço de Meio Ambiente e Técnicas Nucleares. Rubens foi diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais, membro do American Nuclear Society, conselheiro do Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura de Belo Horizonte e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Atualmente é professor do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais do CDTN. Atua profissionalmente na área de aplicação de técnicas nucleares aos seguintes temas: processos de transporte no meio ambiente e em sistemas industriais, desenvolvimento e medição de traçadores radioativos, modelagem matemática com ênfase em exploração de petróleo e poluição de águas. Desde já, o nosso muito obrigado ao convidado e a todos que nos assistem. Com a palavra, o professor Rubens. Bom dia a todos. Então, o nosso tema é a radioatividade que é produzida quando você explora o gás não convencional. Para falar sobre isso, eu preparei uns slides que eu quero mostrar para vocês. Bom, o que a gente está vendo aí nesse primeiro slide? Uma fotografia bastante antiga de uma moça trabalhando num laboratório. Na realidade, essa fotografia é do século, quando ela foi tirada. E do outro lado está o gás não convencional, que é o tema central desse trabalho de Gasbras. Uma coisa tem que ver com senhora aí tem que ver com gás não convencional. É o problema da radioatividade que tem no gás não convencional. Quem é essa senhora? Essa senhora é a Marie Curie. A Madame Curie foi uma mulher excepcional, realmente um modelo de pessoa e um expoente no sexo feminino, na ciência, na política, uma série de outras atividades. Ela não foi ela que descobriu a radioatividade, quem realmente descobriu a radioatividade foi um professor dela. Mas ela é que explicou direitinho o que era aquilo, uma rocha emitindo radiações, por quê, que tipo de coisas, que formas eram essas radiações, né? Como é que isso poderia ser controlado, extraído e utilizado. Então, por conta disso, a Madame Curie ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Excepcional na história dos prêmios Nobel, ganhar 2, só agora mais recentemente, que outros 3 pesquisadores também conseguiram ganhar 2 prêmios Nobel, mas ela ganhou isso quando o prêmio Nobel estava começando. E a filha dela ganhou um prêmio Nobel também, então é uma história formidável. E uma das coisas que a Madame Curie nos deixou de legado também é dizer que a radioatividade é algo que está no universo, que está no mundo todo, o tempo todo, junto da gente, dentro da gente, inclusive, que é o que eu gostaria de mostrar agora em seguida.
Radioatividade é isso. Você tem um átomo que, por alguma razão, ele está com excesso de energia no núcleo dele, né, na parte central do átomo. Então, ele se livra dessa energia ou emitindo uma partícula, alfa e beta, ou emitindo simplesmente uma radiação, que nem a luz, radiação apenas de energia, né, ondas de energia, mas que tem um efeito, a energia que de um lugar para outro, uma série de efeitos. Então, esses átomos radioativos são chamados isótopos, porque um determinado elemento ele pode ter determinados átomos que são radioativos, outros que não são radioativos, não vamos entrar. Mas quando eles são radioativos, são chamados radioisótopos, né? E eles decaem produzindo um outro átomo, um outro tipo de núcleo de um outro elemento, principalmente quando a radiação é alfa ou beta. A radiação gama, não. A radiação gama provém de uma radiação alfa que ocorreu anteriormente. Não vamos entrar nesse detalhe. Aqui eu queria mostrar para vocês a tabela periódica, né, que um outro físico russo, Dmitry Mendeleev, tá, no século XIX ainda, ele organizou todos os elementos da natureza, tudo quanto é elemento da natureza é formada, né, essa porção de quadrinhos são todos os elementos que a gente tem aqui, desde o hidrogênio até o laurêncio, e outros até que estão sendo descobertos ainda. E o que mostra aqui? Que ele conseguiu organizar, né, nessas diversas colunas, cada um tem uma determinada propriedade, principalmente as propriedades químicas, do jeito como eles se comportam, como eles reagem, e as suas propriedades físicas também. Todos esses que estão aqui em roxo são radioativos. Existem na natureza e são radioativos, só tem isótopos radioativos. Né? Os outros que tem aqui, como aqui o ósmio, o rênio, o wolfrânio, que é o tungstênio, o tântalo, o ráfio, esses que têm uma partezinha aqui, uma quinazinha, é porque eles têm a maior parte dos isótopos não são radioativos, mas tem também isótopos radioativos. Então, tudo quanto é material no mundo, quase todos aqui têm algum isótopo radioativo. Né? Então, todos eles tem essa propriedade de emitir radiação. Então, a gente está vivendo num mundo radioativo. A gente nota aqui o seguinte também, que os mais comuns que a gente tem aqui na Terra, né, que são o urânio e o tório, são elementos que foram um tempo de vida muito grande, então eles se formaram antes, quando o sistema planetário foi formado, e até hoje ainda existem. Estão decaindo, estão emitindo radiações, se transformando em outros, mas ainda existem. E a gente vê que essa turma toda que está aqui, nessa linha de baixo, eles têm propriedades, são elementos diferentes, mas têm propriedades muito semelhantes, são chamados de actínios, né? E estão todos nesse quadradinho aqui, né? 2 asteriscos, eles ficam todos aqui. O urânio e o tório, quando ele decai, ele produzem um rádio. Já o rádio já está numa outra coluna aqui pertinho, são propriedades pouco semelhantes, e o rádio está junto com bário, estrôncio, cálcio e magnésio. Então, ele tem um comportamento químico e físico-químico um pouco semelhante a essa turma toda que ocorre muito na natureza. Então, para onde esses vão, o rádio e os outros elementos que, a partir do rádio, aparecem também. Bom, para começar, a radiação cósmica. Desde que o universo foi formado, né, no Big Bang, né, houve uma grande explosão, produziu aí uma nuvem de partículas extremamente energéticas que estão aí atravessando feericamente o espaço e atingindo tudo quanto é astro dentro do universo, inclusive o nosso planeta. Quando elas penetram na atmosfera, né, elas interagem com os átomos que nós temos na atmosfera, o oxigênio, o nitrogênio principalmente, e batem nesses átomos, quebram esses átomos, produzem outras partículas, e que, por sua
produziram outras partículas e acabam atingindo a Terra. Todas elas contendo energia, todas elas tendo alguma espécie de efeito sobre nós. Por isso, coisas na Terra têm radioatividade. Algumas concentram mais. Por quê? Porque elas têm alguns desses elementos que são mais abundantes, radioativos. A banana, por exemplo, ela tem muito potássio, e o potássio tem um isótopo radioativo muito longo, o potássio 40, que emite radiação gama. Radiação forte, inclusive, chama dura, né? Energia, mas a gente ingere. A castanha do Pará, então, é muito mais eficiente do que a banana para concentrar o potássio 40. É bastante radioativo, a gente come, sobrevive. Água, tudo que sai de dentro da Terra, porque a Terra tem, né, sai com um pouquinho de radioatividade. A água que a gente toma, né, não tem tanto, porque os sais que são radioativos, quando a água é tratada, a água que é abastecimento, ou as águas usadas, as águas dos esgotos, né, precipitam esses sais, um processo, cria-se uma certa lama que depois tem que ser descartada, que é bastante. Mas tem águas que, além das que a gente toma, que sempre tem um pouquinho de radioatividade, como tudo tem, as águas radioativas das o circuito das águas, a de Araxá, todas elas, a gente inclusive lê toda a água mineral que a gente compra, mesmo as que não são ditas radioativas, né, está lá uma etiquetazinha dizendo radioatividade na fonte, tanto. A medicina, e aí foi uma dos legados da Madame Curie também, a medicina se aproveita da radioatividade. A radioatividade destrói tecidos, destrói. Então, ela destrói também tecido cancerígeno. Então, você pode fazer uma radioterapia, né, apontando uma radiação diretamente onde está o tumor do paciente. Você pode fazer diagnósticos com tomografia, né, produzindo imagens muito mais precisas e de diversos ângulos. Então, te dá uma informação muitas vezes superior. Você pode fazer medicamentos radioativos para curar uma série de doenças, coisa que a gente faz lá no nosso instituto, o CDT. Só para a gente ter uma ideia, até dentro da gente, né, como eu falei, a gente tem ossos, os nossos ossos concentram potássio, e junto com o potássio vai esse isótopo radioativo, potássio 40. Né, um corpo humano, assim, de 70 quilogramas de um adulto, alguns menos, né, tem tanto de potássio, e esse tanto de potássio emite 4.300 emissões a cada segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4.300, 4.300, 4.300, a vida inteira dentro da gente. E a gente sobrevive. Então, a radioatividade, ela destrói os tecidos, sim, causa tumores, mas a partir de um certo nível que os organismos não estão mais adaptados para suportar. Então, nós vivemos num mundo radioativo dentro e fora de nós, né? A gente tem radiação, a radiação solar, né? O Sol, na realidade, é um enorme reator nuclear, né? De fusão, produtos que a gente consome, a radiação que vem dos minerais com os quais constrói os tijolos, o cimento, então a radiação nas nossas casas, nos nossos alimentos. Esse aqui está aparecendo um par, não sei se está dando para ver, um casal, né? Uma pessoa próxima da outra, um está radiando o outro. Então, essa turma toda aqui, né, uma aglomeração, né? Hoje tem que viver um pouco de afastamento social, mas a gente não pode viver longe da nossa família, dos nossos queridos. Então, vocês tomem cuidado, vocês que são casados, né? Se fossem solteiros, levariam menos atividade. Sendo casado, o nível de exposição pode dobrar.
mas não vão morrer por causa disso, não. Antes, pelo contrário. Toda a radiação ambiental, se a gente for resumir aqui numa pizza, né, ela provém, então, dos raios cósmicos, 12%, do que está no nosso corpo e nos alimentos, 15%. Aqui é o gás radônio, que vem do decaimento do urânio, que sai, portanto, do subsolo, 40%. Isso varia um pouco do local, mas é um valor médio para todo o planeta Terra. Das próprias rochas, outros isótopos radioativos, que não radônio, e apenas 18% da radioatividade que a gente toma são radioatividades de fontes artificiais, ou seja, coisas que o próprio homem faz, radioatividades que o homem, na realidade, ele não faz, ele concentra e aplica nos exames médicos, na radioterapia, etc. E um pouquinho das centrais nucleares e outras fontes, várias fontes que existem por aí. Então, mais uma vez, eu queria só desmistificar. A radiação, nós vamos encontrar na produção de gás, na produção de petróleo, na produção de qualquer mineral, na produção do gás não convencional, mas ela é algo que a gente não escapa dela e a gente pode conviver com ela. Então, bom, o gás natural. O gás natural, você injeta alguma coisa dentro do solo e ele vai atingir camadas que tenham urânio, que tenham o gás natural, né, que tem os hidrocarbonetos, e junto com os hidrocarbonetos sempre tem, né, em qualquer lugar do solo, em maiores concentrações, você vai encontrar o urânio tório que está produzindo radioatividade, está produzindo radiação, está decaindo, está produzindo outros isótopos radioativos, etc. No caso do gás, da exploração de petróleo convencional, ela normalmente encontra a fonte do hidrocarboneto no solo a profundidades aqui de metros, pés, mas vai dar cerca de uns 300 e poucos metros. Agora, bom, introduz-se um tubo, ele está sob pressão e alta temperatura, ele sai e depois você injeta água em outro poço aqui de injeção para empurrar esse petróleo. O gás não convencional é diferente, ele vai encontrar os hidrocarbonetos, umas rochas especiais chamadas fuelos, que estão aqui ao lado, né, umas espécies de macaco muito escuro, mais matéria orgânica, inclusive os hidrocarbonetos mais leves, né, metano, etano, propano, que são os principais componentes do gás, dos gases naturais. Então, ela vai ter que perfurar a profundidades muito maiores, cerca de 200 e tantos, de 2.000 e tantos metros, né? 2 quilômetros e uns quebrados, e aí ela ainda faz uma coisa notável, né? Os perfuradores eles conseguem virar a perfuração de maneira que ela vai perfurando agora a camada que contém esses folhelos, o shale, né? São as formações que contêm, que geram gás, e injeta um líquido, né? Um fluido a altíssima pressão, de maneira que causa umas fendas por onde vai escorrer esses hidrocarbonetos. Se não criassem essas fendas, né, a condutividade, os poros são tão fechados aqui que o gás não fluiria. Então, você faz, né, umas rachaduras aqui para ele fluir, aplica-se uma pressão fundamental, uma pressão enorme aqui, então cria as fendas e depois despressuriza, aí sobe o fluido outra vez, trazendo o gás, um óleo que tem, e mais, né, os materiais radioativos, o urânio, o tório, os descendentes, né, são chamados os materiais radioativos de ocorrência natural. Nessa autogravura, né, eles entrando aqui num poço de perfuração, já está subindo, chega aqui no topo, no solo, acima do solo, né, tem algumas válvulas aqui que dirigem produtos chamado fluido de retorno, backflow,
dentro de uns separadores de sólidos, água, líquidos, uma camada de água, a água é mais densa, fica embaixo, uma camada dos hidrocarbonetos, né, flutuam sobre a água, e uma camada do gás que é mais leve. Então, eles correm aqui através dos separadores, sempre vem uma quantidade muito grande de sais, mesmo algumas partículas sólidas que se precipitam, formando algumas lamas aqui. E depois, então, né, você tem tubulações de diversas alturas, separadores, uma tira o gás em cima, a outra tira o óleo, a profundidade, e lá mais embaixo você vai ter a água. Todas elas carregando um pouco dos produtos gerados no decaimento do urânio-tório, rádio, radônio, chumbo, polônio, etc, etc. Aqui é só para mostrar, né, passar rápido sobre isso, né, como é que o urânio e o tório que encontram na natureza decaem. O urânio, o isótopo 238, 38 nêutrons e prótons dentro do núcleo dele, né, ele decai, forma 234, etc. Chega aqui no rádio 226. Esses todos aqui são um pouco solúveis, mas o rádio 226 é mais solúvel. Então, ele passa para o fluido que estiver lá embaixo, para o fluido que vai ser injetado, fazer a exploração do gás convencional, e vai gerando, né, vai decaindo, emitindo partículas alfa e beta e gama, e vai gerando outros e outros isótopos até chegar num isótopo estável, que é o chumbo 206, no finalzinho. Da mesma maneira, o tório também passa por uma outra cadeia, um pouquinho mais curta, 14 emissões, até chegar no chumbo, essa aqui tem 10. E a gente vê uma outra coisa aqui, então. Você tinha o urânio-tório, que estava com essas propriedades. Quando eles decaem, gera o rádio, que está com outras propriedades, já é mais solúvel, aparece com bário, estrôncio e cálcio. O rádio decai, ele vai formar o radônio, que está lá aqui na última coluna. O radônio é inteiramente diferente física e quimicamente. Ele é um gás nobre, inclusive, pouco reativo, extremamente radioativo. O radônio vai decaindo para chumbo, bismuto, então vai vindo aqui mais para perto, nessa colunazinha aqui, até chegar no chumbo 206. Agora já não são mais gases, já não são mais metais alcalino-terrosos, são metalóides, então propriedades. Ou seja, vai mudando todo o aspecto da coisa à medida que você vai criando esses filhos da série do urânio e tório. Então, a gente tem que entender como é que eles funcionam, porque conforme eles funcionam, como é que foram as propriedades deles, eles vão ter um determinado comportamento. É assim que a gente consegue controlá-los, entendendo como é que eles funcionam, como é que a gente pode atuar sobre eles. Né? Aqui, na turma, segunda coluna, né? Onde que o bário, estrôncio e o cálcio, né? Eles vão atrás. Cálcio, né? A cálcio tem cálcio em água. No centro onde eu moro, então as nossas tubulações toda hora, né, ficam cheias de incrustações internas, a gente tem que mandar limpar, porque a água não passa mais. E se o cálcio foi, o rádio foi junto com ela. Né? Onde que o estrôncio vai, onde que o bário vai, né? Se ele encontra um pouquinho de sulfato, que forma um produto insolúvel e vai fazendo as incrustações. Vocês vão ficar com essas transparências. É bastante elucidativo de que vai acontecendo ao longo desses decaimentos. Né? O tório está lá dentro da rocha, ele sai pelo urânio e o tório estão lá, o urânio de 238 cai para 234, 234 ele pode emitir um alfa, na hora que ele emite um alfa, ele sofre, o alfa sai com muita energia, então ele sofre uma espécie de, quando você dá um tiro de espingarda, um coice da espingarda, então o núcleo que emitiu o alfa sofre um golpe, ele pode passar da fase sólida da rocha, onde ele estava, dentro de um cristal, para a fase líquida, ele pode ser
absorvido outra vez, mas ele pode passar para dentro do fluido que está sendo elevado, que está sendo explorado, chega mais com rádio e radônio aqui em cima. O radônio é gás, ele sai, vai para a atmosfera, ele é extremamente difícil de reter o radônio, e na medida que ele vai difundindo pela natureza, ele vai decaindo e vai criando outros radioisótopos que já não são mais gasosos, que caem, né, e ficam no solo, entram pelas plantas, vão para a água e tal, vai mobilizando a radiação. É isso que causa qualquer exploração mineral, inclusive de petróleo, gás, e cada uma com as suas quantidades e características diferentes. Então, quando a gente vai explorar o norme, né, a primeira coisa que a gente está fazendo agora no nosso trabalho, no projeto Gasbras, né, é ver uma região que já tem indícios de hidrocarbonetos, que podem ter produção de gás, e sobre a questão do norme. Norme é a sigla para material radioativo de ocorrência natural, normally occurring radioactive material, né? Então, lá, se você levar um detetor portátil de radiação e encostar no solo, numa rocha, você já nota que ele tem, né, um detalhe, o primeiro sinal. Aquilo ali já te diz se aquele lugar, na hora que você for explorar, vai gerar muita radioatividade ou não. Mas são detetores que, evidentemente, não têm tanta precisão nem tanta sensibilidade. Então, para você também conseguir fazer um balanço mais perfeito, você tem que colher amostras, inclusive a profundidades. Na hora que eles estão fazendo as perfurações iniciais, né, eles tiram amostras lá do subsolo, você pode pegá-las, levá-las para o laboratório e medir em equipamentos, em detetores muito mais sensíveis, com gráficos como esses, em cada pico aqui indica um determinado isótopo com uma determinada propriedade e a altura do de radioatividade que ele tem. Bom, para você, então, explorar o gás não convencional, você tem que injetar um fluido. Esse fluido é principalmente água, onde eles botam outros produtos químicos para melhorar as propriedades, a fluidez, botam um pouco de areia para impedir que as fendas tornem a se fechar depois que despressurizar. Então, vai um caldo de coisas ali, né? E gasta muito água, é um dos impactos não convencional tem. Dá bastante água, né? Você viu que são as tubulações, elas vão até 2.000 metros, depois de 2.000 metros elas vão no percurso horizontal, que pode ter 2 quilômetros ou mais também, e isso tem que ser pressurizado, então é água para chuchu que é injetado ali, é um dos impactos, né, que você está explorando isso, você está gastando uma água que é para outros usos, irrigação, consumo humano. Então, aqui são, né, os equipamentos que eles usam para injetar, né, as tubos de alta pressão, quantidade de tanques de água, onde eles vão botar os produtos químicos que você tem que ter, né, para fazer essa exploração. Aí ele pressuriza, fraciona, a água sobe, tem um backflow, e separa. E essa água, a água que depois é rejeitada, tem que ser lançada em algum local. E ela vem com radioatividade também. Então, inicialmente ela é lançada nos tanques aqui de retenção, que tem que ser bem revestidos, né, com pindim, outros materiais impermeáveis, ela não penetra no solo, mas sempre expira, pode ter acidente, então ela entra pelo solo. São os impactos que a exploração pode. Bom, e a água que é aproveitada, né? Então, ela entrou nos separadores e aonde que ela vai concentrar a sua radioatividade, formando, portanto, os materiais de ocorrência nacional, materiais radioativos de ocorrência natural. Nas válvulas, aqui no sistema de válvulas que você tem no poço, dentro dos tanques de separação,
estão dentro dos tanques de armazenamento dos diversas fases, né, todos eles lá, as próprias tubulações, as incrustações que vão formando nas tubulações, principalmente, mas também nesses outros todos os equipamentos acima do solo, e as lamas, né, que são geradas, né, à medida que essas partículas que vêm junto, áreas de perfuração vão se sedimentando e os sais que vão se dessolubilizando, né, vão se tornando insolúveis. Quando eles saem lá de baixo, a alta temperatura e pressão, eles são solúveis, mas chegando aqui na superfície, despressurizando, a temperatura e a pressão baixa, eles podem. Então, eles formam os enormes, né, materiais radioativos natural, tecnológicos, eles estão mais radioativos ainda, concentrados. Essa tabela que a gente vê, né, que conforme a procedência do óleo, né, conforme uns têm mais radionucleidos assim, outros radionucleidos assados, mais ou menos quantidades de radionucleidos, vêm de diferentes formações geológicas, os processos de produção podem diferenciar também conforme as formações sejam diferentes, né? Então, tem uma série de possibilidades e a gente vê que a quantidade de água produzida varia muito, né, de local para local, a quantidade de gás, de água produzida, de incrustações de lama varia muito, e dentro dessas fases todas, a quantidade de radioatividade varia muito. Aqui, por exemplo, incrustações. Você tem aqui, essa é uma medida de Becquerel, vamos dizer, uma medida que pode variar aqui na incrustação entre 100 e 15 milhões. Então, né, cada poço, cada região, cada local tem uma característica diferente. Produtos radioativos produzidos, a gente tem que saber quais são esses radioisótopos que estão aí para saber trabalhar com isso e evitar que o impacto seja extremamente beneficioso para a natureza e para os seres humanos. Então, eles, né, já começam a ser depositados aqui, como as quantidades nos separadores, como as quantidades são volumes elevados, então os níveis de radioatividade são bem mais elevados, por exemplo, na exploração de petróleo convencional, né? Então, o gás não convencional ele é mais radioativo, além de outros contaminantes que ele tem, é claro, dos compostos também pode ser tóxicos, outros mais. E a incrustação, né? Os sais, né, se precipitam, vão formando essas carapaças aqui, né? Isso que a gente vê, parece ferrugem, tá? Tem um pouco de ferrugem também, mas tem um bocado aqui também de sulfatos de bário, de estrôncio, de cálcio e de rádio, né? E dos outros radioisótopos que estão seres radioativos. Então, as incrustações elas se acumulam mais nessas áreas aqui, ó, nas tubulações associadas, os separadores de gás, nos sistemas de aquecimento, etc. E tal. Agora, a gente sempre pode usar substâncias inibidoras, né? Isso a gente usa até na tubulação doméstica, né, para evitar que forme muita concentração, porque à medida que uma tubulação, essas carapaças se formando, a área disponível para o fluxo diminui, então você tem uma perda de carga muito grande, né? Você tem que pressurizar mais energia, diminui a eficiência ao longo de muitos anos, e aqui você vê que é uma quantidade enorme, né? Se a gente não tomar cuidado, isso vai acumulando, tem que fazer repositórios especiais, porque senão fica um legado ali para o resto da população, uma área enorme de uma região que foi inutilizada, né? Então, tem que levar em conta todos esses fatores aqui que vão influir na quantidade e na qualidade desses
O gás não convencional, como eu disse, ele gera mais do que a exploração convencional, né, porque, né, eles têm tubulações muito longas, então eles extraem muito. Tá? Você pode perceber, então, numa atividade de produção de gás não convencional ou qualquer outro mineral, uma irradiação gama, gama mesmo dentro do tubo, o gás está passando lá dentro do tubo, mas a gama, né, ela passa através de tubo. É um pouquinho diminuída, filtrada, passando pelo tubo, mas ela consegue atravessar o tubo dele, você pode ligar uma radiação no seu corpo. Agora, na hora que você abre a válvula e suja ali, o gás pode sair, poeira, tudo mais, aí você realmente se contamina, tanto exteriormente na sua pele, como internamente, se você ingerir, né, os radioativos que eles pegam. De maneira, gente, que o problema é esse que está aqui, nesse fluxo aqui em cima. A gente tem uma fonte que a gente deve conhecer como ela emite emissões que são consequência da natureza da fonte, mas a gente tem que saber qual que ela é, quais são as concentrações e o que tem concentração do que é os produtos orgânicos, né? O gás, o principal deles é o metano. Olha que o metano também é outro problema sério, né? Nós estamos entrevendo, nós estamos nos radioatividade no nosso estudo, mas tem que estudar também a toxidez, né, produzida por esses carbonetos, os compostos benzênicos, né, aquele anel sextavado do benzeno, o eno, fenóis, aquelas coisas todas extremamente tóxicos, e a radioatividade. Então, aqui a gente se concentra bem nos nossos estudos. Depois, entendendo o que foi formado, em que quantidades, a gente pode saber que exposições vão ter as pessoas, os alimentos, a água e outros produtos minerais, o tanto de radiação que eles recebem, né, a exposição, forma a dose, onde que ela vai ser né, os locais mais frágeis, mais afetados por essa radiação, elogiar, etc. e tal, e os efeitos, então, sobre a saúde que isso causa. A gente conhecendo bem esse ciclo, a gente tem capacidade, né, soluções existem para isso, né? As propriedades desses elementos todas na natureza, dentro dos organismos, são bastante conhecidas, continuam sendo mais exploradas cada vez mais, mas já são bastante conhecidas. Então, em cada atividade de exploração, essas etapas devem ser bem definidas. A gente está se concentrando nessa aqui, parte do nosso grupo, outros estão se concentrando aqui na fonte também, né, em outros painéis, isso vai ser debatido também. E sabendo isso, né, a gente pode, né, entrar então em toda a literatura e, né, o conhecimento profissional existente, né, saber né, o que se faz, né, nesse programa aqui, quais lugares que você tem que usar, quais as providências que você tem que tomar, se tiver com muito ou pouca atividade, etc. E tal. Mas para construir uma coisa dessa, ou seja, para ter o domínio do controle, você tem um bocado de pesquisa anterior. Então, gente, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês todos. Espero que isso seja um pouco enriquecer um pouco a visão de vocês, principalmente sobre a questão da radioatividade. A radioatividade não faz bem, é claro, mas ela existe em níveis suportáveis e a gente tem que evitar que esses níveis se tornem. Muito obrigado. O professor, primeiramente, parabéns pela didática apresentação, né? Minha pergunta seria mais ou menos nessa linha. É possível estimar antecipadamente
com alguma razoabilidade impactos ambientais associados à norma, com determinadas rochas geradoras e gases não convencional? Vinícius, a grosso modo, você pode ter uma ideia, né, de limites bem amplos, né? É claro, tem hipóteses que contêm urânio, tório, menos tório, com determinado tipo de formação. Você tem uma literatura muito grande hoje, né, que fala sobre isso, né? Você pode sair colhendo. Então, para você ter uma ideia, aquelas medidas iniciais que você faz no campo, que vocês já estão fazendo lá, né, também já fornece uma ideia. E, por exemplo, lá nessa área que a gente está se propondo a explorar aqui em Minas Gerais, parece que não vai dar muito problema com radioatividade. Lá não é uma região que tem muito, algumas informações que a gente tem ali na bacia do São Francisco, um pouco mais para o norte, nós achamos muito pouco, quase nada, né? Mas isso no nível de superfície. Lá, a 2.000 metros abaixo, não sei, pode ter outra formação. Mas isso os geólogos também já têm alguma ideia, né? Já fizeram as perfilagens, e essas perfilagens também já deram. Assim. Obrigado. Bom, professor, a gente agradece também, em nome da equipe Gasbras. Eu queria fazer uma outra pergunta também. Qual é a sua visão, assim, né, baseado no fato de que a radioatividade hoje, eu acho que ela tem um certo tabu mesmo, de tudo que ela representa, mas você mostrou muito bem, né, o quanto ela está presente no nosso dia a dia. Mas como você enxerga o planejamento e a ação das indústrias de petróleo e gás hoje no Brasil em relação a essa questão? Vocês acham que você acha que eles têm alguma ação de planejamento contra a presença ou não, a liberação ou não de radioatividade no ambiente, na exploração do gás não convencional? Sim, Joyce, é interessante. Tudo isso, nessas explorações minerais, elas começaram, as pessoas não conheciam antes de saber que existia radioatividade, você estava minerando, né? Desde a época dos egípcios, né? As atividades na área de hidrocarbonetos, né, também começaram lá pelo século XIX, e depois é que se descobriu que tinha uma opção de problemas, até que dos tóxicos que não eram radioativos. No caso do gás não convencional, especificamente, começou nos Estados Unidos, no Canadá, também assim, o pessoal estava querendo petróleo e foi furando. Aí o pessoal da pesquisa, né, os órgãos ambientais, as universidades, os institutos de pesquisa foram atrás e foram descobrindo. Talvez apenas na Europa, né, por questões culturais lá são diferentes, é que o processo tem sido diferente. Eles primeiro pesquisam bastante antes de liberar para a produção mesmo. Mas aqui no nosso continente não tem sido assim. Porém, até que mesmo está mudando também nos Estados Unidos, no Canadá, é claro, está mudando, a Argentina tem uma franca atividade muito intensa agora lá, eles também estão estudar. Aqui no Brasil, né, a atividade de hidrocarbonetos concentrada na Petrobras, que também durante muito tempo explorou e foi armazenando as incrustações, os tubos contaminados, etc. E tal, eles tinham esse cuidado, mas mais recentemente eles têm tomado ações específicas, já baseados em estudos da Petrobras, que se formaram nesse assunto, estão cuidando disso e estão cada vez aprimorando mais os cuidados que e sobre o gás convencional, a nossa proposta mesmo aqui no Grupo Gasbras é justamente essa, a gente explorar, estudar bastante antes o que é possível acontecer, antes de começar, né, a extrair e depois não saber, depois é que vai tentar entender o que vai fazer com aquilo. Eu acho que, em relação a outros locais, a gente está estudando, a gente está indo mais ou menos no caminho que os europeus estão.
Vamos saber um pouco mais antes de começar. Muito bom. Isso tudo, né? Mais uma vez, né? Honrando, né, a posição da Madame Maria Sklodowska, né, que trouxe para nós, trouxe uma coisa que já existia, mas o conhecimento de uma coisa que pode ser útil, né, e mais perigosa. Então, nesse espírito de desenvolvimento científico e tecnológico, como a gente tem que guiar as nossas. Bom, muito obrigada, professor. Com certeza foi de grande valia e vai ser muito útil para todos que estão nos assistindo. Espero que sim.